Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento, videocast do Pré-Amar. E a temática deste episódio está entre o mar e a terra. Vamos falar sobre a restinga, a importância da preservação e qual a função dela em todo esse trabalho voltado em relação à zona costeira. E para este bate-papo eu estou na companhia de dois pesquisadores do Pré-Amar. Estou na companhia de Marcela Teixeira, que é pesquisadora do meio físico, e também de Alexandre Souza, pesquisador da área do uso de ocupação do solo. É isso, Alexandre? Isso mesmo, uso e ocupação. Bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos. Bem, o assunto é restinga. Vamos começar pelo básico, o que é? Porque eu vejo na praia algumas placas assim de área de proteção, aí vejo indicando restinga, mas explica pra gente direitinho. Bom, a restinga ela é uma vegetação que ela não é só um tipo de vegetação. Ela é uma vegetação em mosaico, isso quer dizer que ela muda, ela vai mudar em tamanho, ela vai mudar em forma. Então, quando a gente está bem perto da água, do mar, bem perto da praia, a gente vê uma vegetação rasteira, tem algumas de flor roxa, alguma de flor rosa, flores brancas. Essa que a gente chama de vegetação reptante, essa que está colada no chão. E conforme ela vai se afastando dessa parte do mar, dessa parte da praia, ela começa a aumentar de altura. Então, ela começa a entrar numa questão mais arbustiva, e depois entrando mais numa arbórea, e assim se forma um mosaico. Eu acho importante, assim, já definir que quem tem limite é município. A natureza, ela não tem limite. Ela não tem um limite, assim, definido, marcado. Porque se for pensar, até mesmo um rio, que você poderia dizer, mas a água limita o final da água e o começo da terra. Até nessa situação, quando o rio baixa, o limite muda. Quando ele sobe, muda de novo. Então, a gente tem que ter muito isso em mente, que nada na natureza vai ser, assim, um recorte drástico. Ele sempre vai ter uma transição de mudança. Então, é por isso que a restinga ela pode ser tão diferente. Que ela vai do baixinho e vai aumentando. Então, quando você está na praia e você vê essas placas, porque realmente restinga ela é protegida pelo Código Florestal, se eu não me engano é o artigo 4º. É uma área de preservação permanente por conta de todos os serviços que ela presta, por conta de tudo que ela faz para a população. Mas vamos entrar nisso, acho que depois, né? Eu acho que um dos grandes desafios, pegando um gancho que você falou, hoje a gente conseguir, que aí é um dos trabalhos que o Pré-Amar tem desenvolvido e com muito êxito, o de educação ambiental, né? Porque nós vivemos, principalmente no contexto aqui de João Pessoa, das praias da região metropolitana, João Pessoa, Cabedelo, Lucena vai passar por isso, né? Onde as pessoas não conhecem a restinga. Essa ideia de dizer, mas é só um mato, né? A vegetação rasteira, pioneira, arbustiva, arbórea, quase não existe mais em muitos pontos, né? E a ideia é que as pessoas tenham, de fato, a consciência do valor ambiental e do valor até para o patrimônio da restinga, como a gente desenvolveu lá na nota técnica em Lucena, a ideia de que é fundamental para a proteção da orla o cinturão verde de restinga, que a gente não encontra mais, por exemplo, em Manaíra, que a gente ainda consegue encontrar em Cabo Branco. Mas me choca muito quando eu passo lá nas caminhadas e eu encontro as pessoas fazendo aniversário, fazendo casamento, e do lado lá a plaquinha, APP, área de restinga, área de proteção de restinga. Nós temos um perfil topográfico lá em Tambaú, e eu me deparei com uma situação muito peculiar, né? Quando nós chegamos, havia uma família fazendo um piquenique sobre a área de restinga, e a área estava bem já degradada, né? E quando eles saíram, nós estávamos montando o perfil, foi logo na hora que a gente chegou. E o senhor estava reclamando que a areia da praia estava sendo levada pelo vento para a calçada. E os caras estavam limpando, a calçada estava cheia de areia. A restinga, que funciona como uma proteção das dunas, sem ela, o vento leva. Mas isso é uma aula já, né? Não, eu já visualizei. Agora eu parei realmente. Em Manaíra você não vê muito. Não vê. No Bessa você já encontra bem visível, né? Não vê. Em certos lugares. Em certos lugares. Que é onde a urbanização já aproximou da praia, que onde não tem mais restinga, aí você começa a ver os problemas, que dá pra ver os pedaços de concreto se soltando da fundação dos prédios.
Isso também é um outro problema que vem sendo tratado pelo Preamar também em notas técnicas, porque esse é mais um serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, um serviço que o meio ambiente, o ecossistema, presta para o ser humano. E um deles, um dos serviços da Restinga, é fazer essa contenção. Ela segura a energia da onda. Então, quando a onda vem, ao invés dela estourar ou bater numa estrutura rígida, como seria uma construção, as folhas, as raízes, elas atenuam essa velocidade da água, elas seguram essa energia e não permite que a onda bata nos prédios. Isso você faz a proteção. Aquela proteção natural para o avanço do mar. É isso. Tanto com relação à força e energia de ondas que chegam na costa, quanto com relação ao vento, né? Que é a erosão eólica. A gente fala em erosão costeira, erosão marinha, mas tem erosão eólica. O vento desloca esses sedimentos. Nós temos lugares aqui do Nordeste que as casas são soterradas pelos sedimentos porque as pessoas degradaram as restingas, né? Então elas são fundamentais. Tá aí o desafio da gente poder mostrar para a sociedade, para o poder público, para os empreendedores que querem construir, porque João Pessoa tem passado por... João Pessoa, o litoral nordestino como um todo, né? A Paraíba tem passado por um processo de especulação imobiliária muito forte. E aí a gente precisa ter essa... E aí está lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 17, né? O número 17. Parcerias, a gente precisa ser parceiros. Programas como o Preamar, o poder público, como é o caso do TAC, que as prefeituras se comprometeram em fazer o diagnóstico ambiental e sustentável das suas praias, e os empreendedores, a sociedade civil. Tem que haver uma parceria para que aonde essa restinga ainda existe, ela seja preservada. E aonde ela não existe, a gente possa encontrar soluções baseadas na natureza para de alguma forma chegar próximo do que um dia foi. Até porque a gente fala de um cenário, quando a gente fala de um cenário nacional, um cenário global, a gente fala também do avanço da erosão costeira. Uhum. E aí a Restinga entra também como uma aliada na natureza, em saber lidar com a situação, porque eu já aprendi que a erosão, a gente tem que conviver com ela, né? Uhum. Ela é um movimento... A praia é dinâmica, né? Então a erosão ela é um movimento natural das praias. Agora, o problema é quando nós colocamos alguma coisa que impeça essa dinâmica, nós não estamos colocando em risco. Então, quando a gente fala conserve a Restinga, proteja essa área, a gente está falando, de certa forma, para o investidor ou para o poder público, que se ele fizer essas contenções baseadas em soluções da natureza, ele vai acabar salvando dinheiro, ele vai acabar economizando, porque em alguns anos ele vai ter que se preocupar com isso, ele vai ter que investir com isso, como a Prefeitura de João Pessoa está tendo que fazer isso agora. Está com os projetos de estaca-prancha para conter a erosão, que se fosse um licenciamento ambiental barrado lá atrás, pensando que a Restinga é importante para controlar essa erosão danosa, vamos colocar assim, ele não teria esse problema, ele não teria esse gasto hoje. Então, o planejamento sustentável, ele vem não porque nós somos abraçadores de árvore, achamos tudo bonitinho, porque a gente entende a importância do meio ambiente e entendemos também a dependência que o ser humano tem da natureza. Eu dizia ontem na palestra no IFPB, né, para o setor imobiliário, a gente precisa aprender com a natureza, ouvi-la, até porque ela nos sustenta, né? A gente está falando, a Restinga protege o quê? A areia. A gente deu só a pontinha do iceberg, não é só areia. Ela protege o lençol freático, que ela serve como um filtro das águas. E a gente está numa região que as pessoas têm muito hábito de perfurar poços, por exemplo, né? Entendeu? Principalmente nas zonas costeiras. Ela protege os rios, porque os rios não vão mais ser assoreados, porque essas areias não vão ser carreadas para as calhas dos rios. Muitos desses nossos rios esses rios que desaguam no mar, essas drenagens escorreicas, né, que a gente chama na geomorfologia, estão assoreados e poluídos. Quando esses rios estão assoreados e poluídos, eles transbordam com muita facilidade. Então, se a gente fosse enumerar aqui os problemas que nós temos, principalmente nessas áreas de orlas urbanizadas, que são decorrentes da forma como se planejou esses espaços sem considerar a natureza, né? Se a gente pegar... A gente tem isso na última nota técnica do Bessa, né? A orla, né, esse cordão litorâneo do Bessa em 1960, 1970 era baixíssima. O avanço não era assim tão grande também imobiliário. Não houve avanço do mar, eu ouso dizer isso,
né? É difícil dizer isso, tem muita gente que não gosta, mas não houve avanço do mar. Mas espera aí, Alexandre. Mas não está ocorrendo aí o INPE, o COP agora vai se discutir isso, não tá tendo sim. Mas o avanço da urbanização foi muito maior do que o avanço do mar. Está havendo o avanço do mar? Sim, aquecimento global. Você faz um experimento simples em casa, se você me permite, Felícia. Pega um copinho, 2 copos de vidro e coloca um com água fria, igual esse aqui, e coloca outro com água quente. E depois você fecha, bota duas tampinhas de vidro e espera um pouco. Você vai ver que o copo com água quente, a água vai evaporar e vai formar bolhas, e o copo com água fria não. Então o oceano vai aquecer, vai mudar o clima, que isso está acontecendo. E se as cidades não se planejarem, não forem resilientes, não buscarem essas soluções que o Pré-Mar tem desenvolvido, baseadas na natureza, as consequências são terríveis. Né? Então a gente está falando aqui hoje de Restinga especialmente, mas é a pontinha do iceberg. É algo que, eu volto a dizer, as pessoas que não conhecem, que não conheceram, porque em muitos lugares ela foi retirada, vão dizer, é um mato. Mas não é. É um cinturão de proteção. E antes a gente falava, porque no futuro, já está rolando o futuro, né? Já está acontecendo, já temos essas informações, então sim. Tem tudo isso envolvido, né? Já que estamos falando sobre essa questão, você deu o exemplo agora da nota técnica, o Pré-Mar também realizou uma nota técnica na cidade de Lucena, no município de Lucena. E a pauta também era Restinga. Conta um pouquinho pra gente. Bom, lá começou, a Lucena assinou o TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, com o MPF e o Pré-Mar. E eles vieram com uma ideia de construir uma rua que passava ali na frente de um dos restaurantes de Lucena. E essa rua ela estava muito próxima ao mar. Como aconteceu isso, o MPF foi conversar com a prefeitura de Lucena para entender o porquê que estava sendo feito, quais eram as intenções, quais eram as necessidades, e viu que aquilo tinha que ter um estudo, uma nota técnica do Pré-Mar para ver se era possível, se era viável. E quando a gente começou a fazer os voos preliminares, começou a dar uma olhada na região, a gente viu que ali não era possível, justamente por causa da proximidade que estaria a Rua do Mar. Aquilo em pouco tempo seria erodido, aquilo em pouco tempo o mar já estaria passando por cima daquela rua, ia ser um investimento perdido da prefeitura e ia ser um impacto ao meio ambiente. Então o Pré-Mar fez lá todos os estudos, levantamentos com drone, com o Alexandre fazendo o perfil praial, uma galera... gente, é uma equipe enorme, multidisciplinar, é geólogo, Nossa Senhora, se eu parar para falar aqui, eu acho vai a noite inteira. 30 nomes, inclusive, na nota técnica, todo mundo de fato contribuiu com essa nota técnica. E a gente percebeu que Lucena, em especial, ela tinha muito potencial para fazer o preventivo, o que para nós é sempre o ideal. Você previne um problema de acontecer, você não vai lá de forma emergencial e tenta resolver. Então a gente falou, poxa, legal, é uma ótima oportunidade, principalmente da gente mostrar quais são os benefícios dessa prevenção, então vamos criar um plano de conservação. Que ótimo que há essa possibilidade. Exato. Então foi pensado um plano de conservação para essa área de Lucena, que foi, acredito eu, ideal. E tivemos a possibilidade de proteger um cinturão de mais ou menos 80 metros, ele varia de área para área, mas um cinturão de 80 metros de restinga para conter essa erosão, que vai durar anos e anos. Gente, quando vocês falam cinturão, é o quê? Então. Aí eu tô imaginando aqui. Funciona assim. É literalmente um cinturão. Você tem a praia, né, que tem a parte emessa e a parte... A praia é aquela região que a gente costuma pé na areia, né? Que tem a maré baixa. Se a praia estiver conservada, durante a maré baixa você tem praia, durante a maré cheia você também tem praia. Nas praias que não estão preservadas, você só consegue fazer esse trânsito quando você tem maré baixa, né? No caso de Lucena é o seguinte, o que muita gente acha que a restinga lá estava preservada porque ela está lá, quando a gente chegou lá ela tinha restinga, tem restinga, mas ela estava muito degradada, pisoteada, trilhas de bugs, de motos, pessoas, uma coisa assim, sem gerenciamento nenhum. Esta via, ela cortava a área de restinga numa área que a gente, pelos estudos, entendeu que em poucos anos o mar chegaria nela por falta de proteção. O cinturão seria a praia, uma morfologia um pouco mais saliente, que é a região de dunas com as restingas, que é onde as ondas
durante as marés de Cisígia, né, as pré-amares, as marés altas, elas vão chegar e vão ser amortecidas. Sem essa proteção, sem esse cinturão, né, que é uma faixa linear de vegetação, em alguns lugares onde os gestores conseguem preservar, você não tem problema de dano à infraestrutura civil. Então lá em Lucena ficou assim, para tentar resumir. Você tem a praia, tanto na maré baixa quanto na maré alta, você tem esse cinturão de vegetação, há uma proposta de que sobre essa restinga existam trilhas bem planejadas, com paliçadas de madeira, suspensas, para que as pessoas transitem sem pisotear a restinga, com acesso a uma via, uma orla costeira, com calçadinha para pedestres e automóveis. E depois disso, os empreendimentos. Foi complicado, porque a gente teve que conversar com a sociedade de Lucena e mostrar para eles que era fundamental que eles saíssem. Então a gente teve que retirar bares. Eu acho importante deixar claro que a preocupação do Preamar, ela não só é ambiental, ela é socioeconômica social, também. Com turismo. Exato. Porque nós temos um núcleo de um meio socioeconômico dentro do Preamar, porque nós entendemos, sim, que existe a importância e a demanda dessa população de viver do turismo, e nós queremos mais que isso aconteça mesmo, mas de forma sustentável, protegendo o que dá o trabalho para eles. Não é ideia, nós estamos abraçados com a árvore, igual uma avatar. Não, claro. E não vamos mexer. O importante é a árvore. Não. Dentro dessa nota técnica de Lucena, está previsto o espaço para os pescadores, o espaço para as pessoas que atendem os turistas, tudo muito bem planejado. Os novos empreendimentos, né? Como esses novos empreendimentos vão funcionar? Aí fica também a critério dos empreendedores consultarem as academias, os institutos de pesquisa. O Preamar tem, você bem disse, tem um amplo painel de cientistas e é coordenado por uma instituição pública, que é o IFPB. Esses novos empreendimentos, se aproximando da academia, da ciência, eles vão ter, com o trabalho do Preamar, um relatório de diagnóstico que vai ser fundamental. Deixa eu dar um exemplo, mais um. Imagine uma área de restinga, planície costeira. É fácil o deslocamento, por isso que no mundo todo as orlas praiais estão ocupadas, porque é fácil o deslocamento. É legal para navegar, os rios são navegáveis, mas essas áreas estão muito degradadas. Então você imagine um lugar onde os rios geralmente fazem meandros, são rios lentos, você degrada. E esse rio soterra, como eu falei antes, a Soreia. Então vai ser fácil que muitos bairros, como lá em Baía da Traição, durante as cheias, as marés altas, a água transborde e invada as casas, né? Então veja, novos empreendimentos. Por que não jardins de chuva? Por que não sistema de captação de água? Você imagine aqui, vai ter muita gente do Bessa assistindo esse podcast. Imagine aqui se os grandes empreendimentos do Bessa, eles tivessem sistemas de captação de água para utilizar essa água dentro das suas atividades de jardins e de manutenção predial. Quanto de água não deixaria de ir nas ruas? Quando eu vim para João Pessoa nos anos 80, eu morei no Bessa. Tinha dia que chovia, a gente não saía de casa. Porque a drenagem nas áreas planas, das planícies costeiras, a água drena, escoa com dificuldade. Quando você impermeabiliza, ela se acumula na superfície. Não é? Então, assim, é a ideia de você... Como é que a natureza age? Qual é a dinâmica da natureza? Eu não posso interferir nela. Se eu interferir de forma rígida, se eu interferir de uma forma não técnica, não planejada, o impacto disso na economia, no turismo, na vida das pessoas, ele é muito grave. E o Preamar está diretamente preocupado com isso, em solucionar isso. Então, em Lucena, o cenário era esse? Né? O cenário é esse. Ele é promissor, porque a atual gestão acatou a nota do Preamar. Nós ficamos muito felizes com isso, porque há conflitos de interesse, né? Envolve ciência e política, e a gente tem ficado muito feliz com a aceitação que nós temos do poder público. O poder público tem que entender, isso tem que ser dito, que não é política de governo, é política de Estado. A política de governo é feita para um grupo, a política de Estado ela é feita para durar. O que nós propomos, no caso em particular que a gente estava conversando de Lucena, é promissor começando agora, para médio e longo prazo.
sobretudo porque Lucena vai ser conectada com Cabedelo pela ponte, né? Tem isso, né, gente? Então, o que já era, em tese, do ponto de vista da geografia, uma área conurbada, né? Você não sabe, por exemplo, onde começa João Pessoa e termina Cabedelo, né? Porque elas estão conurbadas. João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, está tudo conurbado. Para você chegar em Lucena era mais complicado. Agora, com a ponte do futuro, a especulação imobiliária vai aumentar lá. Então, um trabalho como esse que nós fizemos, pensando na sustentabilidade do lugar, pode transformar o município de Lucena numa referência para o gerenciamento costeiro da Paraíba e do Nordeste. E esse estudo pode ser usado de base por vários setores, né? Exatamente. Ontem, na palestra, Marcelo, eu dizia para o pessoal, porque eu estou trabalhando como professor no IFPB no campus Areia, né? Areia tem alfinetado. É uma outra realidade. A Mata Atlântica, numa zona de Barlavento. Barlavento, para quem não sabe, a areia está alto, né? Os ventos do mar chegam e tocam lá na base do Planalto e faz chover ao ponto de se formar vegetação de Mata Atlântica, mas está passando por uma especulação imobiliária gigante. E essas áreas de Mata Atlântica nos lugares altos são divisores de água, né? São dispersores de água que vêm para o litoral. Então, o trabalho que nós fazemos hoje no Pré-Mar de soluções baseadas na natureza é para a costa, para o turismo costeiro, para a pesca, para o gerenciamento costeiro. Mas todo o equipamento, todo o maquinário, toda a tecnologia, toda a expertise profissional que nós usamos no Pré-Mar pode ser utilizada no continente, em outros lugares, entendeu? Então, é um projeto... Não posso mais chamar de piloto, porque nós já estamos está acontecendo, mas a expertise e o trabalho empregado lá pode ser adaptado para outras realidades, com certeza. Marcela, e a Restinga agora, né, tem um outro olhar sempre sobre esse assunto. Como você falou, várias espécies também, né? Vários tipos. E também em ambientes diferentes? Sim, como eu tinha falado no começo, a Restinga, ela vem em forma de mosaico. Então, ela vai levantando assim, o tamanho dela, né? Só para recapitular, ela vem com as herbáceas, as arbustivas, que são os arbustos, né? Até 3 metros. E depois as arbóreas, que são as espécies altas mesmo. E ela vai se aproximando do continente, ela vai entrando no continente. E na Baixada Litorânea, que é esse tipo de morfologia que a gente tem, onde as restingas estão próximas à praia, não necessariamente coladas, mas próximas, nós temos a vegetação de restinga, que pode ser que a gente chama de paludosa, que ela tem o solo úmido, ela tem água, não necessariamente visível, pode estar embaixo daquela primeira camada, mas é uma área onde tem grande deposição de matéria orgânica pela serrapilheira, então nutre o solo. Ela faz o controle da velocidade da água, então ela impede que áreas associadas passem por inundação. Elas são muito importantes, principalmente nas áreas de várzea, nesses meandros, em volta dos rios, inclusive, também há uma APP. Dependendo da largura do rio, você tem que proteger uma largura dessa faixa de floresta em volta do rio. Então, o serviço ecossistêmico dela passa de 15 serviços que é prestado para nós seres humanos. E não só, o que eu queria só deixar claro que é não só na beira da praia. A beira da praia tem essa importância imediata por conta de erosão, por fixação de dunas. Só que quando você vai em sentido do continente, ela tem essas outras preocupações também, principalmente como controle de inundação, reposição de água para o lençol freático. E aí eu não vou lembrar a lista inteira. E o habitat de animais. Você falando aí, pois eu sempre aprendo muito com a Marcela, porque ela é a especialista das restingas. Mas e o habitat dos animais? Gente, vamos pensar. Por que é que as orlas costeiras, as praias, esses espaços maravilhosos são importantes? Por que é que eles têm valor? Essa balneabilidade, né? A brisa, não é? É o mar, a paisagem em si. Se nós perdemos isso, entendeu? Pessoas viajam o mundo inteiro para ver tartarugas desovando nas praias, entendeu? Para ouvir os pássaros, não é? Para poder chegar de manhã e ficar até a tarde na praia ali, aproveitando aquele espaço maravilhoso. É um bem público, isso é lei. Não é? Um bem, na Constituição, está na Constituição, é um bem público, o seu acesso deve ser garantido para todos os lados. Mas é um bem público e um bem da natureza. Não é só para os seres humanos, é para os animais também. Né? A gente precisa, eu volto a dizer, aprender com a natureza porque ela nos sustenta. Gente, olha que conteúdo rico. Quando nós
não pesquisadores da área, iríamos imaginar todo esse potencial, né? Toda essa importância da Restinga. E aproveito e peço uma orientação para vocês. O que nós podemos fazer, por exemplo, o turista, o banhista, a pessoa que vai à praia, para respeitar mais a Restinga, não olhar como um matagal ou como algo que não tem importância, assim, porque as pessoas simplesmente não sabem a importância também. Olha, eu acho que um primeiro ponto, se me permite, Alexandre, desculpe. Um primeiro ponto que é muito importante, é uma atividade que tem que ser diária, principalmente quando a gente está em outro lugar, em um lugar de áreas naturais. Leva um saco, tira 5 minutos do seu passeio, recolhe o lixo que estiver no seu caminho. Não estou falando para você ir lá, olha, tem um sofá no rio, eu vou lá tirar o sofá. Coisas mais simples, mas no caminho onde eu estou passando, tem um papel de bala? Retira. Tem um pacote de salgadinho? Retira. Tem uma garrafa? Retira por 5 minutos. Ou até encher o saco, o tamanho que você levou. Isso já faz uma diferença gigantesca de você ter essa preocupação, né, com o lixo, com o resíduo. Faz. E o resíduo é uma coisa... eu lembro que em 2018 eu fazia uma disciplina de Sociologia de Estudos Ambientais lá no IF de Cabedelo, eu era professor substituto lá. E nós saíamos, né, na orla durante o período, né, da disciplina para fazer esse trabalho, que é um trabalho que o Pré-Amar fez agora recentemente com o pessoal da educação ambiental. Você leva, porque a sociedade vê que tem alguém preocupado, isso determina você... É um trabalho de formiguinha, você influencia pessoas. E nós coletávamos, pasme. Teve um dia que nós fizemos uma coleta e tinha resíduos, encontramos 2 resíduos de produtos que não eram produtos da prateleira do Brasil. Eram embalagens de produtos que tinham vindo provavelmente ou no navio. Karina coleta esses Karina faz isso. Karina é uma das nossas oceanógrafas que trabalha lá no Seixas, né? E aí os meninos, professor, isso aqui, eu disse, vem pelas correntes. E nós coletávamos e isso impactava muito as pessoas. E quem são vocês? Nós somos alunos do Instituto Federal. Isso é muito importante. E isso qualquer pessoa pode fazer, gente. Pode. E publicizar. E hoje que nós vivemos no mundo das redes, né? As pessoas publicam tanta bobagem na internet. Publica isso, influencia seus amigos, sabe? Faz uma hashtag Pré-Amar. É isso aí. Então, assim, é importantíssimo isso. E você falando sobre essas mais de 15 serviços ecossistêmicos, eu li recentemente, porque não é o meio biológico não é minha praia, que é importante dizer isso aqui, que essa Restinga, tão importante para nós, ela precisa de sol. E aí, João Pessoa tem a famosa lei do gabarito, né? Que é um patrimônio. É um patrimônio do povo da Paraíba que a gente precisa preservar. Aí eu estava vendo, para a palestra de ontem, as fotos dos prédios em Recife. Que são, gente, é uma lei que não permite a construção né, de prédios a determinada altura próximo à orla. Exatamente. As pessoas disputando o sol na praia, porque não tem mais sol. O sol vai lá ao meio-dia, beleza, todo mundo no sol, né? O sol começa a declinar e aí os prédios fazem sombra, a sombra não chega na praia. É ruim para o banhista e ruim para a Restinga, que não vai ter as 15 horas de sol e vai morrer. Só por conta de uma coisinha simples dessa. A altura dos prédios, que parece ser um capricho, né? Mas não é. É o direito constitucional das pessoas a terem a praia como ela é. A praia com areia, com restinga e com sol. Sim. E com qualidade de vida, né? Sim. Isso. Gente, agradeço demais a vocês pela presença, por tanto conhecimento compartilhado. Marcela, Alexandre, muito obrigada mesmo por participarem desse episódio com a gente. Nós que agradecemos. A gente tem que agradecer mesmo essa iniciativa de fazer um programa, porque a ciência sozinha, ela não é absolutamente nada. A gente pode ficar ali na academia discutindo várias coisas, escrevendo vários artigos, mas quando ela não acessa a população, não adianta de nada. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui, que vocês estão fazendo, faz toda a diferença para o meio ambiente e para a ciência. E depois desse episódio, gente, não tem desculpa, né? Todo mundo agora já entende, sabe o que é e a importância da Restinga. Ficamos por aqui com mais Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar.
Aproveita, segue o canal do Preamar no YouTube para acompanhar todos os episódios, que é muita informação importante. São aulas e aulas sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente e da zona costeira aqui da Paraíba. E também aproveita, segue no Instagram e acompanha a gente na Extrema Oriental. Até a próxima!